Olá pessoal, tudo bem? Reflexões matemáticas na sua área, aonde quer que você esteja, contribuindo para a sua formação matemática lógica, intuitiva e analítica. Então, vem comigo, se você é novo, se você é novo aqui no canal, eu peço a gentileza de que você faça tudo que a plataforma recomenda para que o canal cresça e que nos incentive e nos motive a trazer conteúdo matemático de qualidade por pessoal qualificado. Eu me chamo Gilberto Júnior, sou pós-graduado em matemática com mestrado e doutorado. Sou pesquisador numa área específica do conhecimento matemático chamado análise matemática e também sou professor numa universidade pública federal. Então vem comigo que você está em boas mãos. Vamos fazer essa viagem discutindo questões, fazendo comentários especiais, indo nos fundamentos da matemática. Nesse sentido, vamos continuar com nossa série falando sobre cálculo diferencial integral. Então, você estudante de graduação em matemática, sistemas de informação, engenharias ou áreas afins, ou você que é um curioso em aprender o cálculo diferencial integral, um dos primeiros conceitos com os quais vocês se deparam quando estão estudando cálculo diferencial integral é o conceito de limite de uma função. Né? O que significa limite de uma função da reta na reta? Então, invariavelmente, vocês estudantes e nós professores fazemos uma discussão a respeito de uma abordagem geométrica, né? Ou seja, se eu quero saber como é que se comporta a função f de x, como é que se comporta a imagem dessa função quando um determinado valor do seu domínio se aproxima de um ponto fixo, né? Quero saber para onde está convergindo essa função f quando x se aproxima de x0, por exemplo. Né? Então, vamos lá. Primeiramente, é importante ressaltar a definição matemática do limite. Então, olha só, eu vou descrever aqui para você a definição matemática, a definição clínica matemática de limite. Vamos lá. Uma função tem limite em um ponto e esse limite é L se dado epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se o módulo de x menos x0 for menor do que esse delta, implica que o módulo de f de x menos L é menor do que esse epsilon. Mais uma vez, dado o epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se o módulo de x menos x0 for menor do que esse delta, implica que o módulo de f de x menos L é menor do que esse epsilon. E se tudo isso for satisfeito, você diz que o limite dessa função quando x tende a um ponto x0 é igual a L. Nossa, isso de fato pode assustar bastante num primeiro contato, né? E até a gente amadurecer tudo isso ao ponto de você pegar uma determinada função e aplicar essa definição de modo que você garanta que o limite dessa função exista, é uma coisa que eu confesso que você tem que treinar um bocado, tem que praticar bastante, porque muitas das vezes, dependendo da função, você tem que fazer algumas manobras matemáticas corretas, algumas manipulações matemáticas. Ou seja, eu estou dizendo que resolver um limite do ponto de vista da definição matemática não é algo tão trivial assim num primeiro contato, tá? Agora, preste bem atenção. Quando eu disse que se o módulo de x menos x0 é menor do que delta, implica que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, eu estou usando nessa implicação o conceito de módulo. Ou seja, desse ponto de vista da definição matemática, eu não consigo fazer limite sem eu saber o que significa o módulo de uma função, sem eu saber o que é uma função módulo. Então, nesse sentido, eu sempre recomendo que você precisa parar um pouquinho e entender as propriedades da função módulo, no sentido de que você estaria estudando um assunto do tipo pré-cálculo, como nós já discutimos aqui no vídeo anterior. Então vamos lá. Você sabe que o módulo de uma variável x, né, ou seja, o módulo como função f de x igual ao módulo de x. Mas o módulo de x o que é? O módulo de x é igual a x, se esse x for maior ou igual a zero, e o módulo de x é igual a menos x, se esse x for menor do que zero. O módulo de 3 é 3 e o módulo de menos 3 é menos o menos 3, que é 3. Agora preste atenção. O módulo não é somente essa associação caracterizada como uma função. O módulo ele tem uma interpretação geométrica. Que interpretação geométrica é essa? É a distância de x a um determinado ponto.
Essa é a grande essência do módulo, o que vai implicar com que você consiga entender limite de uma forma mais apurada e de uma forma mais segura. Por quê? Porque se eu digo o que significa o módulo de x, significa que eu tenho x menos zero em módulo. X menos zero é x. Portanto, quando eu escrevo módulo de x, eu estou querendo dizer que é a distância desse número x a zero. Perceberam? Então, por exemplo, se eu escrevo módulo de x menos 3 como função, o que significa isso? É a distância de x até 3, que é 3. Se eu coloco módulo de x mais 3, o módulo de x mais 3 é o módulo de x menos o menos 3, porque menos com menos você sabe que dá mais. Então, o módulo de x mais 3 é a distância de x a menos 3. Entenderam? Então, o módulo, do ponto de vista geométrico, que tem que ser ressaltado, você tem que procurar bons livros para poder entender bem isso no sentido da propriedade. O módulo significa a distância dessa variável x a um dado número. Módulo de x menos a é a distância de x até a. Módulo de x mais a é a distância de x até o menos a. Perceberam? Então, voltando à definição do limite, quando eu digo que o módulo de x menos x0, eu estou querendo dizer a distância desse x até o x0. Perceberam? E mais ainda, quando eu coloco que o módulo de x menos x0 é menor do que esse delta, e esse delta ele é tomado suficientemente pequeno, é um número pequeno, menor que 1 entre 0 e 1, que evidentemente vai depender de epsilon, eu estou querendo dizer que essa distância de x a x0 ela pode ser feita suficientemente pequena. Por quê? Porque a gente já sabe que o módulo de x menos x0 é a distância de x a x0. Se eu amarro isso, se eu forço que isso seja menor, isso significa que eu posso pegar essa distância suficientemente pequena e considerar qualquer variável ali em torno do ponto x0. O que é que isso vai implicar? Isso vai implicar que eu também vou conseguir controlar a distância de f de x até o L, de modo que seja menor do que esse epsilon. Então, toda vez que eu tiver módulo de x menos x0 menor do que delta, entenda que eu estou fazendo essa distância de x a x0 muito pequena. Isso implica, se de fato a função tiver limite, que a distância de f de x até L também é pequena, controlada por esse epsilon. Entendeu? Então veja o quanto é importante a função módulo, desde que você entenda que a função módulo não é meramente você dizer assim, olha, o módulo de x é igual a x se x for maior ou igual a zero, o módulo de x é igual a menos x se x for menor que zero. Não. Além dessa definição, o módulo, a função módulo, ele tem uma interpretação geométrica na reta, que é a distância de x a um ponto. E aí, quando você leva isso para definição de limite, você vai se sentir mais seguro. Porque você vai entender que se x menos x0 é menor do que esse delta, significa que você pode pegar essa distância muito pequena, de modo que a imagem desses pontos vão continuar próximo de f de x, ou seja, a distância de f de x a L também é muito pequena. Entendeu? Então, veja que eu estou colocando para vocês a definição, a conceituação de limite, mas eu estou indicando para você que você fortemente entenda as propriedades do módulo. Ou seja, desse ponto de vista matemático, eu não posso fazer o limite de funções, eu não posso ensinar o limite de funções sem explicar o que é a função módulo. Entenderam? Bem, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com o maior número de pessoas para que a gente possa estar nos sentindo motivados a trazer uma discussão técnica, uma discussão saudável desse ponto de vista, destacando quais são realmente os elementos essenciais para que você entenda determinado assunto em cálculo. Porque na prática, pessoal, para você entender melhor isso, você também vai ter que fazer um trabalho de resolver alguns exercícios. E eu sempre costumo dizer o seguinte, eu como docente, eu não posso necessariamente fazer isso por você. Se você pratica, se você aprende, você vai ganhar liberdade matemática. Então, está aqui uma bela discussão sobre essa questão. Se você, novamente, peço que se você gostou do vídeo, se você chegou até aqui, compartilhe, se inscreva no canal e faça tudo que a plataforma recomenda para que a gente cresça. Um grande abraço e até o próximo vídeo.